Olá pessoal, a partir de agora a gente entra no módulo de ferramentas do Figma. A gente vai sair dos princípios de design e vamos aprender a operar a ferramenta de verdade. O primeiro conceito que você precisa dominar é o de frame. No Figma, o frame é a unidade fundamental de tudo. É nele que o seu site vai existir. Pensa no frame como uma folha de papel dentro do seu Canva. Tudo que você coloca dentro dele pertence a ele e ele define os limites da tela. No Figma, todo o site, toda tela de app, todo componente vai ser construído dentro de um frame. Frames podem conter outros elementos, formas, textos, imagens e até outros frames. Isso é diferente de um simples retângulo ou, por exemplo, de criarmos grupos. Vamos ver a diferença então na prática. Aqui, ó, eu criei um frame e aqui embaixo eu tenho alguns conteúdos, né? No caso, uma imagem e um texto. Esse frame específico, ele tá com essa opção aqui, ó, na coluna de propriedades, chamada recortar conteúdo marcada. Se vocês estiverem no inglês, vai ter clip content, né? Recortar conteúdo. O que acontece quando eu pego essa foto, que está inserida como preenchimento de um retângulo, e eu jogar aqui dentro desse frame? Ó, o que aconteceu? É a mesma coisa que vai acontecer se eu puxar esse texto aqui para dentro desse frame. O que acontece? O frame vai ser um container. Dentro desse frame, a gente vai ter as imagens, os textos, enfim, uma série de objetos que a gente quiser incluir aqui. E ele pode funcionar como uma moldura que define os limites do que a gente vai conseguir ver e que tiver inserido dentro desse frame. Aqui, se vocês observarem na esquerda, a gente vê o nome do frame e agora as outras camadas estão contidas dentro desse frame. Dá para a gente ver que tem agora um desvio à direita desses termos, né? Então facilita para a gente entender que o texto e a fotografia estão contidos dentro do frame. Agora, fiquem alertas que um frame ele pode ter, eu vou criar um novo frame aqui. Um frame ou um quadro, ele pode ter outro comportamento se você desmarcar aqui a opção recortar conteúdo. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com esse primeiro frame, agora com essa outra imagem. Eu coloquei a imagem agora dentro desse frame que a gente criou. Eu vou fazer a mesma coisa com o texto. Pronto. A gente vê aqui na coluna de camadas que tanto o texto quanto a imagem ficaram incluídas nesse frame novo, que está aqui chamando frame 96. Mas o frame não está impedindo a gente de enxergar aquilo que está fora dos seus limites, tá? E é para isso que serve essa opção recortar conteúdo. Se você ativa, tudo que está fora das margens dessa moldura, que é um frame, a gente não enxerga. Se você desmarcar, a gente consegue enxergar. Então aqui, pessoal, eu queria reforçar para vocês que frames são muito diferentes de grupos. Frames conseguem agrupar elementos, certo? Por exemplo, aqui eu posso simplesmente apertar no nome do frame e arrastar, e a gente tem ele arrastando todos os conteúdos, todas as camadas que estão dentro desse frame, certo? Mas o frame tem uma série de propriedades específicas, tá? Isso não acontece quando a gente simplesmente cria um grupo. Se eu marcar todas essas camadas aqui e botar Ctrl G,
eu criei um grupo, tá aqui, grupo 7, ok? E eu também posso arrastar agora todos juntos, mas eu não tenho todas aquela série de propriedades que um frame possui. Por exemplo, aqui eu não tenho a opção de adicionar uma grade. Aqui eu não tenho a opção de adicionar um layout automático. Aqui eu não tenho a opção de fazer um clip content, o recortar conteúdo, tá? Então, a razão de ser dos grupos é exclusivamente essa, é simples assim. Junta vários elementos em um grupo e você pode arrastar eles de forma combinada. O frame é muito mais rico, muito mais complexo do que isso. E os retângulos, né? Os retângulos podem ter uma série de propriedades, né, de preenchimento, traçado, efeito, mas não podem ser containers de outros objetos, camadas. Então essa é a principal diferença. Se eu quiser incluir no retângulo um texto, eu não consigo. Se eu quiser incluir no retângulo outros frames, eu não consigo. A única coisa que eu consigo fazer com o retângulo que aparenta ter essa lógica de camadas é ficar adicionando, como a gente já viu, preenchimentos. Então, eu posso adicionar uma cor sólida, com transparência, eu posso adicionar uma fotografia, eu posso adicionar degradês em camadas diferentes de preenchimento. Para criar um frame é muito fácil. Aqui embaixo na barra de ferramentas tem a opção aqui quadro ou F de frame, né? Você pode simplesmente clicar no F ou clicar no ícone. E aqui você clica com o mouse, arrasta e ele já vai dizendo aqui para você o tamanho que esse frame vai ter em pixels, né? Então aqui 1416 por 1240, enfim, você define o tamanho que você quiser, tá? Uma outra forma de adicionar um frame é simplesmente clicar aqui no ícone e vir aqui na barra de propriedades e procurar tamanho pré-estabelecidos. Aqui a gente tem tamanhos de telas de telefone, tamanho de telas de tablet, tamanho de tela de computador, de apresentação, de slides, de relógios e por aí vai. Das redes sociais também, tá? A gente vai criar um site, a gente vai começar pela interface de computador. Então aqui embaixo tem a opção computador, você clica e o Figma já cria esse frame com o tamanho padrão do que seria um desktop, né? 1440 de largura. Vamos inserir também aqui um padrão de mobile, né, de telefone. Então, eu poderia adicionar aqui um iPhone 17, vocês veem que a tela do iPhone é mais curta. Eu posso adicionar um Android compacto, tá? Então, em uma página do Figma, eu posso construir interfaces das mais diversas. Essa é a vantagem da gente ter uma tela, um Canva que é uma tela infinita. 2 frames, 2 dispositivos. No Figma você pode trabalhar com vários frames no mesmo arquivo. Cada um vai representar uma tela, uma página diferente do seu site. Agora vamos falar de talvez seja o conceito mais importante do episódio, frames dentro de frames. Imagina aqui que a gente tem essa tela de desktop, que ela vai ser o espaço onde a gente vai construir o nosso site, tá? E aqui eu criei vários outros frames. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente adicionei a eles preenchimentos diferentes para a gente conseguir visualizá-los de uma forma mais clara. Então eu criei um frame chamado header, que é o cabeçalho, um frame chamado hero, que é onde novamente vem uma apresentação do site. Eu criei um frame chamado sessão 1, outro sessão 2 e por último um frame chamado footer, que é o rodapé. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou puxar esses frames para dentro desse frame maior, que vai servir como um frame pai, né? E esses frames aqui, menores, vão ser frames filhos, ou seja, camadas, conteúdos dentro do container maior, né?
Basta a gente puxar que eles estão sendo deslocados, então, para dentro aqui do frame maior chamado desktop 1. Então, olha essa estrutura aqui. Temos um frame grande, a página inteira, e dentro dele vários frames menores, cada um representando uma seção, header, hero, perfil, footer e por aí vai. Essa é exatamente a estrutura que a gente vai construir ao longo desse curso. Cada seção do site vai ter um frame filho dentro do frame da página. E por que fazer assim e não jogar tudo solto no Canva, né? Porque frames filhos ficam organizados no painel de layout e podem ter propriedades independentes, né? Fundo, grid, clip. Não é porque ele está dentro de outro frame que ele vai ter que ficar preso às propriedades desse frame pai, né? Ele pode ter propriedades independentes. E isso facilita muito também para a gente mover ou rearranjar as seções inteiras dentro de um frame pai, por exemplo. A gente não está falando de auto layout ainda, mas só para mostrar para vocês qual é uma das vantagens da gente trabalhar com frames dentro de frames, eu adicionei essa opção aqui do auto layout, só para mostrar para vocês como que é interessante, ó. Aqui fica muito mais fácil mudar seções de lugar. Então, imagine que a seção 1, eu desisti dela nesse lugar, eu quero que ela venha depois da seção 2. Agora, com o auto layout, eu posso simplesmente puxar ela e ela troca de lugar com a seção 1 rapidamente, bastando eu mudar a ordem aqui das camadas. Então, ó, no painel de camadas, a hierarquia fica super clara, um frame da página no topo, os filhos indentados abaixo, e é como a estrutura de um HTML, né? Um body com várias seções dentro. Então, a dica de vida aqui que eu dou para vocês é realmente lembrar de nomear corretamente essas camadas. Cada frame que você vai criando, ele vai criando frame 1, frame 2, frame 3, frames 4. E aí você pode se perder com essas nomenclaturas. Então você pode renomear esses frames. Você pode renomear eles aqui no Canva. Você pode renomear eles aqui na barra de camadas, só clicando 2 vezes. Você pode renomear clicando com o botão direito e apertando em renomear, ou você pode renomear usando o atalho Ctrl R. Bom, agora é sua vez. Abre um arquivo, projeto Figma, cria 2 frames, um desktop e um de celular, mobile. Nomeia os dois no painel de camadas, não precisa colocar nada dentro ainda, apenas ter os 2 frames criados e nomeados. Já é o suficiente para a aula de hoje. No próximo episódio, a gente vai começar a discutir sobre as ferramentas que vão trazer para a gente a possibilidade de incluir objetos, conteúdos dentro do nosso frame, que vão ser linhas, elipses, retângulos e textos.